a live de hoje, falando um pouquinho, aí aproveitar que minha pastora tá aqui, né? Olha, eu nem comentei com ela que eu ia fazer uma propaganda hoje do esposo dela, meu pastor querido, pastor Vinícius, que eu coloquei pra vocês na minha story aí ontem. Tá fazendo um devocional todos os dias, às 8 horas da manhã, @vini.melo, e tá sendo tremendo, gente. São 4 dias, hoje foi o segundo. E hoje tem uma palavra que mexeu muito comigo, que a nossa apóstola Késia falou, e eu queria iniciar minha live trazendo essa palavra. Ela falou eles estavam falando sobre fé na live de hoje. E ela falou uma frase que impactou todo mundo que estava lá. Ela falou que fé não é emoção. E isso ficou muito na minha cabeça. Por quê? Porque eu recebo mensagem todo dia de pessoa me pedindo oração. Verusca, você tá tão cheia de Deus, tão avivada, ora por mim. Eu não sei como é que você consegue ter tanta fé. E quando a apóstola falou isso, eu falei, gente, é isso, né? Gente, fé não é emoção. Não é uma coisa que hoje eu acordo com fé, amanhã eu não acordo mais. Hoje eu não tô legal, não tô com fé. Fé não é emoção. Fé é literalmente um estilo que você tem que colocar na sua mente, no seu coração e acreditar todos os dias, mesmo que você esteja triste, mesmo que você não tenha motivos para acreditar, você tem que acordar e dizer, eu tenho fé. E hoje vai ser diferente meu dia. Todos os dias você tem que falar isso. Nós falamos na live passada sobre declarações. Eu ensinei vocês a fazer um painel profético sobre a vida de vocês. Eu já tive vários testemunhos de pessoas que fizeram e que já estão vendo a vida mudar, a forma de ver as coisas no seu dia a dia. Então, gente, não acordem achando que fé é emoção, ou você tem ou você não tem. Não, fé é atitude, é acordar todo dia e falar, eu tenho fé. Né? E aí eu quero dizer para aquelas pessoas que todo dia vêm, Verusca, ora por mim, porque você é avivada, parece que você sempre tem fé. Gente, eu também acordo sem vontade de ler a Bíblia. Eu também leio às vezes a Bíblia, passando o olho e falo, ai Senhor, hoje não deu. Mas a gente não pode deixar de fazer isso. Por quê? Porque aí sim a nossa fé, ó, vai embora. Então a gente tem que acordar decidida, mesmo sem vontade, mesmo com preguiça, mesmo sem ter motivos. E falar, eu tenho fé e hoje eu vou me encher da palavra de Deus. Então essa frase me marcou muito. Fé não é emoção, gente. Fé é cultura, é mente, é você vestir a sua capa de fé e ela não desgrudar mais o seu corpo todos os dias, mesmo você não tendo motivos para não crer. E eu quero aproveitar essa palavra e perguntar para você. Quando Deus me colocou a palavra dessa quarta, gente, a palavra dessa quarta era outra palavra que Deus tinha colocado no meu coração semana passada para falar sobre o poder sobrenatural de Deus, que vai ser na próxima, tá? E aí eu tinha vídeos com um colega meu que tá até aqui na live, pastor, muito ungido, poderosíssimos pra gente usar nessa live com vocês. E aí o inimigo veio forte de novo no meu celular. Eu contei pra vocês o que aconteceu na live passada. E o celular não funcionou, né? Não dava pra passar vídeos. Eu falei, nós vamos adiar, mas Deus me deu essa palavra. Eu falei, eu acho que Deus tem alguma coisa com a palavra de hoje, porque Ele não se engana, né? Então, eu quero perguntar pra você, quanto tempo você tem destinado a conversar com Deus? Quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Você anota as coisas que você conversa com Ele e que Ele te fala? Porque, gente, olha só, relacionamento com Deus, ele exige o quê? Relacionamento com Deus, ele exige diálogos. E isso você pode fazer através do quê? Através da oração, conversando com Deus, e através da escrita, né? Eu, por exemplo, eu tenho um caderninho aqui, ó. Eu escrevo as coisas que Deus fala comigo. E nós temos um homem muito famoso na Bíblia, que ele conversava muito com Deus. E tudo isso ficou registrado, e nós podemos falar que esse registro eram cartas dele para Deus, que é o rei Davi, né? Conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Tem um trecho de uma de suas cartas, que está lá em Salmo 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Salmo 51, de 1 a 4, esse trecho que eu li. Neste contexto, gente, ele havia pecado
contra o Senhor? A respeito de Urias e da Betseba, que era esposa dele, que ele ficou enfeitiçado e ele armou todo um plano para que Urias morresse numa guerra e ele ficasse com a esposa dele. Então ele escreve essa carta, digamos assim, para Deus, pedindo perdão, pedindo arrependimento, né? Dizendo todo o arrependimento que ele teve daquele momento. Por quê? Porque o rei Davi compreendia, gente, a fidelidade de Deus com ele. E ele sabia que Deus poderia perdoá-lo e torná-lo limpo novamente. Limpo. Bem, tem um outro Salmo 51, versículo 7, que diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Olha só, então ele tinha essa certeza de que Deus era fiel com ele e ia purificar ele, mesmo ele tendo pecado. E essa carta que ele escreveu para Deus, gente, ele deixa um grande ensinamento, que é através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo que nós também somos limpos e perfeitos. E Deus, então, substitui o nosso pecado pela pureza e não vê mais o nosso pecado. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos arrepender e escrever, gente, tudo o que nos angustia no coração para Deus. E sendo este um grande gesto de amor e declaração registrada e timbrada de aquilo que não irá mais acontecer. Afinal, sua carta ela foi enviada aos céus. Davi escreveu e enviou aos céus, foi timbrado, ficou registrado na Bíblia. Nós podemos considerar, gente, que toda a Bíblia são cartas de Deus. Para quem? Para nós, né? Embora elas tenham sido escritas para um povo daquela época, lá daquele tempo, nós sabemos que quando nós lemos essas cartas de Deus para nós, elas são aplicadas até hoje, no nosso contexto, no nosso dia a dia. E Deus escreveu também grandes cartas através do discípulo Paulo para as igrejas daquele momento, né? Que eram 13 cartas de Paulo que faziam do apóstolo o maior escritor do Novo Testamento. As cartas foram escritas após o final aí da década de 40 depois de Cristo e elas são também enviadas até hoje. Eu tenho certeza que você já usou, já leu, já declarou sobre a sua vida ou mandou para alguém uma desses versículos. 1 Coríntios 13:13, que diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Também tem 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Todo mundo já enviou essa ou já leu essa passagem da Bíblia. Quer outra? 1 Coríntios 13, de 4-7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se exorbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não sujeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E mais um para fechar, que eu sei que vocês também já leram e já usaram muito. 2 Coríntios 12:10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esse versículo todo mundo usa muito naquele momento de angústia, né? Então, todos esses versículos eram cartas de Deus que Paulo escreveu, né? E isso hoje vem para nós, é Deus falando conosco, são cartas dele para nós. E tem uma grande carta que ele escreveu também quando ele foi preso em Roma, que é a carta de Efésios, né? Escrita para diversas congregações de santos, que incluíam os Efésios, que hoje é uma das cartas mais lidas, porque nos ensinam o quê? A nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6, 13-18. E eu vou ler só um trechinho dela. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com a qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando eu estudei essa carta, né, nós estudamos essa carta num curso que eu fiz, né, com o método indutivo de leitura da Bíblia, que eu já divulguei aqui para vocês também. E também eu tive a oportunidade, eu e minha mãe, de saber mais sobre essa carta na nossa viagem à Terra Santa. Estudos apontaram que quando ele escreveu essa carta, gente, ele estava preso num cárcere e ele via de uma janelinha um soldado vestido com toda essa armadura de batalha. E com base nessa roupa que ele estava vestido, ele foi escrevendo essa carta maravilhosa que hoje nós nos revestimos dessa armadura de soldado. Por isso que ele fala do capacete, do cinturão, né? Tudo isso era o que ele estava vendo dessa janelinha, que era o soldado, né, vestido pronto para a batalha. E hoje, quando nós estamos em batalha, gente, eu falo isso para todo mundo, quando alguém está em batalha espiritual, quando vem conversar comigo, eu sinto isso. Acorda e fala: Senhor, eu me revisto do capacete, eu coloco o cinturão, e vai falando todo o versículo para poder se revestir dessa roupa de soldado e partir para a guerra mesmo, e preparado, porque o Senhor vai estar à frente, né? Nós temos então, gente, que a Bíblia, ela foi toda inspirada, né, pelo Espírito Santo de Deus, e ela pode ser então considerada como essas cartas de Deus nas nossas vidas, como eu falei para vocês. E nós podemos, assim como fez Davi, escrever também cartas a Deus. Enquanto Deus amadurecia as palavras sobre essa live, gente, ele me fez lembrar de um filme que, se você nunca assistiu, eu recomendo. Quando Deus me deu o título da live e foi trazer na memória várias coisas, uma delas me trouxe um amigo que eu vou trazer aqui daqui a pouco para dar um testemunho sobre cartas de Deus fortíssimo. Deus me lembrou do filme. Tem um filme que chama Cartas para Deus. Essa é uma história real de um menininho que tem câncer, e ele escrevia todos os dias uma cartinha para Deus, desabafando, contando as coisas da vida dele. Ele colocava selo, e quando o carteiro vinha, ele colocava na caixinha do correio. O carteiro pegava as cartinhas e não entendia para onde que eu vou mandar essas cartas, mas por compaixão o carteiro guardava aquelas cartinhas, porque via que era para Deus, e por compaixão o menino. Esse carteiro, ele saiu de licença saiu de férias, e aí um outro carteiro entrou na história. E aí esse carteiro, quando chegou na casa do menino, pegou a cartinha para Deus, não entendeu nada, mas ficou com dó, segurou as cartinhas. Depois de uns 3 dias juntando essas cartinhas para Deus, ele ficou com dó do menino e falou: bem, eu vou na igreja, eu acho que lá é o melhor lugar para mandar essas cartinhas dele para Deus. E ele entrou numa igreja. Esse carteiro, gente, ele tava com a vida dele toda zoada, vamos falar assim. Ele bebia muito, ele tinha um filho que ele perdeu a guarda, deixou de ver, perdeu o casamento dele por conta da bebida, ele não podia ver mais o filho dele. E quando ele entrou na igreja com essas cartinhas, entregou pro pastor, o pastor falou para ele: olha, eu sinto no meu coração que essas cartinhas Deus mandou para você. E ele levou as cartinhas embora sem entender nada, foi embora com as cartinhas. Todo dia a mesma história, o menino entregava uma cartinha para ele, endereçada para Deus. E aí ele começou a se relacionar com aquele garoto, né? E ele viu que era um menino cheio de vida, um menino que tinha muita fé, muita esperança. O menino foi internado para continuar o tratamento dele, ficou muito ruim. E ele então resolveu ler as cartinhas do menino. E quando ele começou a ler as cartinhas do menino, ele viu que em cada cartinha ele citava um nome de alguém importante para o menino, um vizinho, um amigo, alguém que estava sendo importante no processo dele do tratamento. E ele pedia para Deus abençoar, falava várias coisas sobre aquela pessoa. E ele, muito comovido, o que ele fez? Ele começou a pegar aquela carta e começou a entregar a cartinha para cada uma daquelas pessoas que eram citadas nessas cartas. E as pessoas recebiam e sentiam todo o amor de Deus e do menino naquela carta. E esse menino, através dessas cartas, gente, começou a transformar a vida dessas pessoas que ele citava. O menino faleceu, gente. E aí, faleceu, eu fiquei triste, mas depois eu entendi, quando ele faleceu, foi todo um ensinamento. Depois que ele faleceu, ó, a história é real. O que aconteceu? Foi instituído um projeto que chama Cartas para Deus, né? Um projeto americano. E pessoas do mundo inteiro em tratamento mandam cartinhas, escrevem cartinhas para Deus também. E isso começou a transformar vidas, começou a gerar fé, que é o que nós começamos a falar aqui no início. Esperança na vida dessas pessoas, transformação. Muitas pessoas foram curadas
por conta desses milagres dessa cartinha, aumentar a fé dessas pessoas. E como é que começou tudo isso? Através de uma cartinha e através de um carteiro que se disponibilizou a ser um carteiro de Deus e entregar essas cartinhas para todas essas pessoas e não jogar fora as cartinhas que o menino escreviam. Então eu quero dizer para você que cartas para Deus, elas podem aproximar você de Deus, elas podem gerar vida, como na história desses meninos que começaram a escrever dentro desse projeto desse garoto, né? Pode começar a gerar vidas. Então eu quero te incentivar a escrever cartas para Deus. Como que nós podemos escrever cartas para Deus? Bem, você pode escrever mesmo cartas, né? Escreve uma carta contando todo o seu desabafo. Se você pode, como eu falei, tanto orar quanto escrever. O legal de escrever é que você vai registrar. Aí você vai guardar essas cartas, gente. E você vai observar o tanto que o poder de Deus é grandioso. Depois de um tempo você vai lembrar dessas cartas e você vai ver que muitas das coisas, se não forem todas, já vão ter sido passado e Deus já vai ter trazido para você cura, libertação. E você vai ficar impactado que Deus respondeu todas as suas cartas. Por quê? Porque Ele nos escuta. Então escreva. Você pode também, eu lembrei de uma coisa muito interessante, uma amiga linda que Deus me trouxe nessa temporada lá da minha igreja, não sei se ela tá aqui, a Sara. Eu vi um post dela esses dias, né? Depois que Deus tinha me dado a palavra, olha como Deus é maravilhoso, Ele foi construindo a minha palavra para vocês. Eu vi um post dela sobre um potinho cheio de bilhetinhos que trazia palavras de gratidão dela para Deus. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu fazia isso um tempo atrás. Só que eu chamava de outra coisa, eu chamava de cartinhas para Deus. Olha como tinha tudo a ver com o tema da live que Deus tinha me dado, e ela vai me postar isso. Falei, Sara do céu, você não sabe que você acabou de me trazer uma coisa. O que eu fiz? Eu fui lá, comprei um potinho e comecei a fazer isso de novo. E eu queria trazer para vocês como sugestão. É um potinho, ó, no meu caso eu coloco cartinhas para Deus, tem gente que coloca gratidão a Deus. O que tem dentro desse potinho? Tem várias cartinhas para Deus. Que cartinhas? São pedidos? Não, são agradecimentos, sabe? Eu tenho certeza que no seu momento de oração você mais pede do que agradece. Você usa mais o tempo para pedir do que para agradecer. Eu quero te incentivar a agradecer mais, então isso aqui vai te ajudar nisso, tá? Então, o que tem aqui? Por exemplo, vou abrir um. Deixa eu ver se vocês podem ler, né, gente? Vai que é alguma coisa... Ah, tá. Esse eu posso ler. Então, em cada cartinha tem... Eu sempre começo assim, ó. Gratidão a Deus pelo... Nesse aqui, por exemplo, tá escrito pelo meu trabalho. Então, o dia que você tá sem fé, acordou triste, né? Como eu falei pra vocês, vem aqui no potinho de cartinhas pra Deus, abre um bilhetinho, você vai numerando, cada papelzinho você coloca algo de lindo que Deus fez na sua vida e que você se esquece. Aí nesse dia que você tá pra baixo, você vai tirar uma cartinha pra Deus, vai ler e vai sair agradecendo pra Deus, bota um som de adoração e vai agradecendo. Obrigada, Senhor, por me lembrar, por o Senhor ter me dado o meu trabalho. E isso aqui vai começar a encher o seu espírito de gratidão, de amor, e vai começar a mostrar para você que você tem mais motivos para sorrir e agradecer do que ficar aí reclamando, achando que Deus se esqueceu de você. Ó, o meu potinho tá cheio, eu ainda não terminei ele, tá? Então isso aqui é uma dica para você que quer também escrever cartinhas para Deus, tá? E façam. Teve gente que fez um mural profético, me mandou mensagem, me mandou foto, cada mural profético lindo. Teve gente que fez um celular, morri de ir pra ficar olhando, né, o mural. Gente, isso funciona. Eu tô contando pra vocês os meus testemunhos aqui, contei na live passada, eu não tô contando história, funciona. Deus, Ele atende os nossos pedidos. E eu quero incentivar vocês também. Primeiro eu quero ler um versículo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, não adianta se você... não importa se você tá triste, se você tá descrente, dá graças, gente. O potinho aqui das cartinhas para Deus é isso. É para ser grato, para lembrar tudo que Ele fez por você. Em Salmo 136:1 também fala: deem graças ao Senhor porque Ele é bom,
O Senhor, o seu amor dura para sempre. Também tem Salmos 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Como é que você quer que Deus ele te abençoe se você não é grato, se você só sabe pedir, se você só sabe reclamar? Então começa a mudar a sua cabeça, começa a mudar a sua mentalidade, começa a voltar o seu coração para tudo aquilo que ele já fez, né? E aí quando nós começamos a mudar a nossa mente, gente, a gente não vai correr atrás das bênçãos, as bênçãos começam a correr atrás da gente. E isso é impressionante. Eu postei aí pra vocês hoje o que aconteceu. Eu fui buscar um presentinho da minha querida ex-aluna e agora amiga Keilinha, que tá aqui, né? E quando eu cheguei lá, eu quase levei um susto. Por quê? Porque ela tinha exatamente uma carta de Deus pra mim, novamente me testificando na minha live, e tinha uma placa, eu contei pra vocês no meu post, uma placa de um leão que eu tava pedindo pra Deus, que eu não tinha achado ainda pra pôr no meu mural, que eu tenho várias placas. Eu falei, tá faltando um leão aqui. Eu contei pra vocês em uma das lives a minha história com o leão. E Deus é tão maravilhoso que quando eu abri a carta que ela tinha feito pra mim, inspirada por ele, literalmente, pra me abençoar, eu levei um susto. Falei, meu Deus, é a placa do leão, ainda personalizada com o nosso momento aqui, momento da hospitalidade cristã. Então Deus, ele quer nos abençoar, ele quer nos presentear o tempo todo, gente. E como a Bárbara colocou em um dos comentários aí, Deus é um Deus de detalhe. Ele é um Deus de detalhe, gente. Ele não vai te dar pouca coisa, ele vai te dar aquilo exatamente da forma que você pediu. Lembra quando eu falei no mural profético da semana passada? Cuidado com o que você pede. Peça com sabedoria e conciliado, em oração com o trono de Deus, para não vir coisa errada como veio na minha vida, né? Deus me mandou exatamente do jeito que eu queria. E depois, quando caiu a ficha, era o que eu queria, não era o que Deus tinha para mim, né? Hoje eu tenho convicção. Ó, cachorra latiu, vocês já sabem, e aí quem tá entrando pela primeira vez, quando a cachorra late é porque tem anjo, tá? E eu quero incentivar vocês também a não só escreverem cartas para Deus, mas vocês serem também carteiros de Deus. Deixar Deus falar no coração de vocês, inspirar, encher vocês do Espírito Santo, inspirar a vida de vocês para quê? Para que vocês abençoem vidas. E aí eu vou convidar agora meu grande amigo Alan, que vai compartilhar com a gente cartas para Deus tremendas de um projeto que ele tem. Olha como Deus é maravilhoso. Peraí, vamos chamar o Alan. Gente, o Alan é da Fundação Storge. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho o que é essa fundação. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. Tá bom aí, né, galera? Dá um sinalzinho aí. Que bênção, que bênção. E Alan, obrigada por ter aceito o meu convite. E o Alan é um dos amigos de Deus aí que Deus me trouxe nessa temporada da quarentena. Pessoal, eu falo que ele é um dos meus filhinhos espirituais, né? Um menino desse tamanho. Mas Deus me presenteou com vários filhos espirituais nessa temporada e ele é literalmente uma bênção. E Deus me trouxe ele com um projeto que ele tem. E eu queria te agradecer, Alan, por você sempre estar disposto a estar disposto para o reino mesmo, a abençoar vidas, né? É muito bom ter uma pessoa assim por perto que a gente possa contar, né? Que a gente possa orar, né? Ele é uma das pessoas que diariamente a gente se fala, ora por mim, no meio do nada, assim, eu recebo mensagem dele, ele recebe minha. Olha, eu tô no meio de não sei o que, ora aí. E aí eu literalmente paro tudo. Amém. E oro. É bem isso. Então Deus é maravilhoso. Obrigada, Ana. Eu queria que você se apresentasse, o que é a Fundação Storge, e aí nós vamos entrar no seu projeto das cartas, que eu quero que hoje saiam pessoas daqui sendo carteiros de Deus. Amém. Bom, como a Veja disse, né, eu sou o Alan, eu tenho 23 anos, né, a gente tem esse projeto Storge, né, a Fundação Storge, é um projeto que creio que o Senhor me deu, e é um projeto, cara, que tudo que eu fiz foi guiado, direcionado por Deus. Eu tenho tudo escrito também, uma forma de carta.
É um projeto que as pessoas podem entrar em contato com a gente. Tem um número, tem o número, tem uma forma de entrar em contato com a gente por e-mail. A gente tem profissionais ali capacitados, né, psicólogos. Nós temos a ouvidoria, temos advogados para, caso aconteça algo, alguma denúncia, nós temos uma forma para te ajudar. Temos assistentes sociais também, que às vezes necessita de algo, a gente tem uma equipe. Então, temos equipes aí ainda pelo Brasil, né? Alguns coordenadores ainda pelo Brasil, em São Paulo, em Minas Gerais. Então, a gente está trabalhando nisso. É algo que Deus me deu e quando eu comecei com isso, na verdade, foi quando no começo da pandemia, né? Eu vinha naquela rotina de evangelismo, né? Fazendo uma faculdade da LCU, né? Que a gente se conheceu o KV. O pessoal não achar que você é de Palmas. Tem muitas pessoas de Palmas aqui na live. Eu sou do Paraná, sou de Londrina, aqui no sul do Brasil. Então, a gente é daqui, né? Bem longe, né? Eu falo que a Verusca mora longe de mim, mas a gente vai ainda, tem muita mas a conexão muita missão. Não tem distância, né, Alan? Não tem distância, o mesmo Espírito Santo fala com ela, fala comigo, a gente está ligado sempre. E uma das coisas que me queimou por cartas foi isso, a pandemia, né? O primeiro mês foi bem, né, bem rígido, não podia sair, não podia fazer nada. A gente não tinha o projeto ainda. E eu falava, cara, eu quero falar de Jesus, como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou chegar nas pessoas? Eu gosto de usar muito João 16:15, né? Ir de pregar o evangelho por todas as... Cara, eu precisava falar das boas novas, eu precisava falar de Jesus. E o Senhor tocou muito forte, vamos escrever carta. E eu fiquei, cara, é isso, eu vou escrever carta. A gente tem uma equipe de evangelismo na minha igreja. E eu cheguei no pastor, né, a gente se reuniu, falou, vamos fazer carta. O pastor falou assim, tô dentro, o pastor investiu, né, a gente quis escrever manual, mas era muito, a gente escreveu muitos, 500 uma semana, outra semana 1000. Então, tipo, era muitas cartas, a gente teve que imprimir, teve que fazer envelope. E, cara, e teve muitos testemunhos. E hoje a gente faz carta também no projeto. E um dos testemunhos que cara, para mim foi demais, uma carta, a gente sempre colocou o endereço da igreja, o número da igreja, e a pessoa retornou falando que ela ia se matar naquele dia, e aquela carta chegou até ela. A gente não colocou na caixinha de correio, e ela abriu aquela carta e chegou até ela, o amor de Jesus chegou até ela. E não para minha glória, mas simplesmente para a glória de Deus, sabe? Porque é algo que, cara, a gente é ousado para fazer isso. A gente, quando Jesus, eu creio que a grande comissão foi um ensinamento para a gente. A gente tem que fazer isso, porque as pessoas precisam uma da outra. E quando isso me queimou mais ainda, quando essa carta foi entregue, ela teve essa resposta, cara, a gente começou a entregar mais. Hoje eu tenho um roteiro de carta aqui, eu tô sempre com carta na mão, sempre com carta, porque às vezes as pessoas pedem, né? Geralmente o nosso projeto ajuda bastante, às vezes as pessoas precisam de uma cesta básica, algo, eu rasgo o saco da cesta básica, coloco a carta, porque, cara, eu sei que é o importante, a gente, eu costumo falar... mesmo, né, Alan? Sim. Hoje eu escrevo bastante, né, com a minha letra, por mais que ela seja literalmente não agradável, mas, cara, às vezes dá uma impressão melhor para a pessoa que está lendo. Ela vai ficar tipo, poxa, ele escreveu, a pessoa perdeu um tempo para escrever para mim. Parece que o carinho e o zelo é maior, né? Assim, a pessoa... Eu mando muito áudio. Todo dia eu mando vários áudios de oração para as pessoas que eu sinto no meu coração. Mas eu também creio que receber uma carta e abrir, nossa, deve ser muito mais... Sentir muito mais, né, o carinho do pai, assim. Nossa, a pessoa escreveu com o próprio punho uma carta. Sim. Vou contar o que aconteceu comigo. Segunda-feira, né, não tive resposta dessa carta, porque eu não coloquei nada da Storage, só dei uma carta. No domingo eu estava fazendo meu devocional e o Espírito Santo falou assim, essa Bíblia não é mais sua. Eu fiquei tipo, como assim? E, tipo, me falou bem claro, leva essa Bíblia, eu ia sair na segunda, eu ia numa
numa outra cidade próxima aqui, numa cachoeira, e eu falei, tá bom, tá, né? Eu tirei minhas coisas dentro da Bíblia, e o Espírito Santo assim, coloca uma carta aí dentro. E tipo assim, eu falei, tá bom, eu coloquei, você tem que obedecer, né? Quem tem juízo obedece. E eu obedeci, coloquei, eu fiz uma carta muito forte, sobre depressão, uma carta bem evangelística, sobre Deus estar no controle, sobre bem evangelística, e eu coloquei dentro, e a gente chegou nessa cachoeira, a gente foi procurar um guia, né, um guia para levar a gente e tal, e a gente fechou o pacote com ele, entramos no carro, esperamos ele veio correndo gritar, falou assim, cara, tem mais 3 pessoas que não tem mais guia, eles podem ir com vocês? Aí a gente ficou meio assim, né? Aí a gente veio com a família, a gente queria aproveitar, mas a gente falou, pode. E eu falei, será que é isso? Até o final do dia, Deus vai me dar, né? E, cara, a gente começou a entrar nas cachoeiras e do nada, eu comecei a conversar com um rapaz e perguntei se eles eram parentes, alguma coisa. E ele começou a falar, não, a gente somos 3 pessoas que fazem terapia, nós estamos com depressão, a gente não está conseguindo dormir. E eu falei, nossa. E eu falei, continuei conversando com ele, eles estavam em 3, e aí a gente começou a conversar, minha mãe já começou também, minha mãe é do fogo, né, as irmãs do coque, e a gente já começou ali a conversar, e conversei mais tempo com ele. Cara, e no final eu simplesmente, né, peguei minha Bíblia, dei para ele, a carta estava lá dentro, não sei o que vai acontecer, não sei o que aconteceu, mas creio que, cara, e a gente é um mover de Deus muito grande, sei que ele precisava naquela hora daquela carta. E um testemunho que eu vou dar, que não é meu, é de um livro que até indico, o nome do livro é Alguém Se Importa, e o cara que inventou isso, né, ele escrevia cartas. Ele não escrevia nada demais, ele escrevia na carta, Alguém Se Importa. E ele entregava nas caixinhas de correio, ele não escrevia nem... A carta era Alguém Se Importa mesmo, ele só escrevia isso. E com o endereço e a correspondência dele, que essas cartas foi em 1990, e tem diversos testemunhos nesse livro, e um dos testemunhos que mexeu comigo é que ele entregou uma carta para um cara homossexual, e o cara ia se matar naquele dia, e ele entregou a carta, essa pessoa leu a carta e entrou em contato com ele. 3 meses depois, o cara já estava ministrando a palavra e viajando com o Doug, né, que é o cara que inventou, que criou Alguém Se Importa. Então, cara, às vezes é algo simples, eu quero incentivar vocês, às vezes é algo simples. Eu vou falar de pontos que às vezes desanima a gente a escrever carta, que o inimigo vai lançar na nossa mente sempre. Uma das coisas que ele lança, a carta é muito antiga para o tempo de hoje. Acho que é a principal. Carta é um investimento muito antigo. Eu digo que não, porque a gente tem diversos testemunhos e é uma das artimanhas que o inimigo usa. Outro ponto. Minha letra é muito feia. Eu disse que nem eu disse, minha letra não é feia. Cara, mas se a letra é feia, digita, paga para uma pessoa escrever, ou escreve mesmo. Não tá, o importante não é a letra, é o conteúdo, é o mover do Espírito Santo, é o amor que está ali. E outra das coisas, eu gosto muito de falar, entrega para pessoas próximas também, para o vizinho, para as pessoas que às vezes precisam daquilo. E eu queria falar, né, um pouco sobre como escrever uma carta. Não é simplesmente escrever. A gente não consegue falar de um amor, a gente não consegue falar de um Deus se a gente não tem um relacionamento com Ele, a gente não se encaixa com Ele. Eu sou da área da educação física, eu não posso falar de química porque eu não sei nada. Como eu vou falar de química se eu não tenho um relacionamento, se eu não tenho aquilo? Eu quero falar sobre isso e que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Cara, muitas das vezes as nossas cartas da Storge é muito específica. Às vezes as pessoas, eu fico escrevendo, Senhor, que cai na pessoa certa, porque se ela ler não vai fazer sentido nenhum para ela, porque é coisa que vem de dentro, mas é coisa que só quem está no secreto, sabe? É coisa que a gente tem que estar no secreto. Que nem eu falei, no domingo eu estava no secreto, eu tava... de Deus mesmo, a gente não tem, é Ele que é o nosso... Nós somos só o carteiro mesmo, literalmente, para escrever, né? A gente tem que entender isso,
costumo falar sempre lá, depois se vocês quiserem ler, em João 1, no 18, que fala: ninguém viu a Deus, mas o Deus, o unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Cara, essa palavra eu acho muito massa, porque eu costumo falar que o livro de João é tudo dizendo que a gente não consegue. Para a gente entender um, tem que entender o outro, é um bolo, a gente tem que entender os três. Jesus fala que ninguém vai ao Pai senão por Ele, então a gente tem que entender os três. E a gente só consegue entender os três no relacionamento, a gente só consegue fazer isso no secreto, a gente não vai conseguir passar esse amor, cara, porque a carta ali é um amor, você tem que sentir do coração, é algo do coração mesmo, não tem como. Eu costumo entregar essas cartas e, cara, de um amor tão grande com essas pessoas que eu não sei explicar. Tem que ser de Deus. Tem que ser muito de Deus e eu vou falar o último testemunho aqui, né, para finalizar, que eu sempre carrego uma dica, eu sempre carrego Bíblia. Então, lá na minha cidade tem uma livraria, a gente tem Bíblia de evangelismo, é uma Bíblia pequenininha que custa R$8. Costumo comprar de caixa, embrulhar em presente, colocar uma carta e deixo no carro. E um dia eu estava na igreja, né, a gente está cuidando da transmissão ao vivo da igreja, e eu errei a rua, assim, e passei por uma outra rua próximo da igreja, que é uma rua bem complicada, é uma rua conhecida na cidade, que é a rua onde tem travestis, onde tem garotos de programas, é uma rua que tem drogado, então é uma rua bem intensa. E eu passando ali, tinha uma mulher na esquina, o Espírito Santo falou assim: entrega a Bíblia para ela. Eu falei: nossa, nunca vou entregar um negócio para ela, que tipo, vou parar, né? E eu parei, né? Entreguei a Bíblia para ela e ela falou assim: vai cobrar algo desse presente? Eu falei: não, de jeito nenhum, é para você ler. Daí o Espírito Santo me incomodou e eu perguntei qual é o seu valor. Daí ela falou, só que a intenção, daí eu perguntei assim: não, esse não é o seu valor. O seu valor é o sangue do Cordeiro que foi morto por você e para você ter a vida em abundância. Cara, e na hora ela começou a chorar e a gente fez uma breve oração rápida ali. E eu fui embora. Não sei o que deu, né? Não sei, porque não tinha... Essa carta não tinha dados para entrar em contato, mas creio que ali foi gerado algo, né? Creio que ali foi gerado algo que queimou no coração dela para uma pessoa chorar. E que nem eu digo, eu não fui porque... para me fazer modinha, né? Ou tirar foto ou algo desse jeito. Eu fui porque eu amo aquela alma estava perdida. A gente tem que sair de dentro a gente tem que amar essas pessoas. Verdade. E creio que foi algo de Deus mesmo, ela chorou. Toda vez agora, eu costumo passar pelo mesmo caminho, nunca mais vi ela. Então eu não sei o que aconteceu. Mas creio que Deus fez um propósito, teve um propósito, né? Ele... meu querido. Sim, então, cara, é bem isso. É isso que eu incentivo vocês, cara, primeiro, antes de tudo, antes de entregar a carta, tenham relacionamentos, porque, cara, a gente tem que botar Deus à prova. Eu boto Deus à prova mesmo. Eu coloco, cara, quero palavra específica que eu creio que vai chegar na pessoa que necessita. Às vezes eu já escrevi coisas ali totalmente loucas que, falei: Jesus, se cair em alguma mão errada, a pessoa vai pensar que eu sou louco. Mas creio que Deus dá direcionamento, né? Eu costumo sempre falar do povo de Moisés, né? Que Deus pediu para ele se relacionar, né? Ao sacerdócio. John Piper fala que Deus queria dizer que ele queria, se o povo queria ser o queridinho dele, se o povo queria ser a pessoa que se relacionasse todo dia com Deus. E o povo, na hora, a Bíblia fala que por unanimidade, o povo aceitou. Mas, cara, passou 3 dias, Deus veio para conversar com o povo. Costumo falar que Deus veio apavorando, né? Deus veio tremendo um monte, fumaça, trovão. Então, para mostrar que ele era Deus. E o povo ficou com medo. O povo falou: nossa, não, pode subir, Moisés. Pode subir, que eu não quero, não, eu vou morrer. E eu fiquei muito nisso. Falei assim: cara, será que Deus era o suficiente? Deus ia matar esse povo mesmo? Por vir apavorando? E Deus falou muito claro comigo, assim, foi muito forte, que Deus falou assim: o povo não estava errado, eles iam morrer. Porque toda vez que a gente tem um encontro com Deus, a gente tem que morrer para algo. A gente não consegue ser um mesmo.
E é uma coisa assim, fugiu um pouco do tema, mas algo que queimou no meu coração falar é que antes de qualquer carta, né? Antes de enviar a carta, a gente tem que enviar mesmo. Quero que vocês enviem muita carta, quero, né, depois a Dê vai falar um pouco mais. Mas, cara, tem um relacionamento com Deus. Se envolva com Deus, porque a gente não pode falar de um amor. A gente não pode falar de um amor na carta se a gente não vive o amor. Ame qualquer pessoa da carta, ame a carta. Ame para a pessoa que você entregar mais que tudo, porque esse é o amor, esse é o relacionamento com Deus. Alan, e depoimentos lindos aqui tá passando, viu? Da Goiamara, que já faz isso nos hospitais. A Maiara, que falou que tinha essa ideia desse projeto que Deus colocou no coração e se incentivou ela. Olha só como Deus faz tudo perfeito. Hoje era para ser outra palavra. E olha como Deus ele faz tudo perfeito. Ele queria literalmente que nós estivéssemos aqui para incentivar vocês a serem carteiros dele. E abençoarem vidas, sair do nosso mundinho. Né? A gente fica no nosso mundinho aqui e a gente pode abençoar o vizinho, como o Alan colocou. Ou uma coisa que me veio no coração, escreve a carta, ora para Deus e ele vai te direcionar o que escrever nessa carta. E aí você vai orar e vai pedir para ele direcionar onde você vai pôr essa carta. Às vezes não é nem aqui no seu condomínio, às vezes você vai estar andando de carro e Deus vai falar no seu coração, para e entrega naquela casa ali verde, amarela, você desce e entrega. Pode falar. Sim, é bem isso. Eu se abrir o porta-luva do meu carro, tem Bíblia e tem carta. Onde eu vou, cara, eu entrego. Cara, é algo muito específico, é algo que Deus tem me dado, creio que... E hoje é uma dica para quem quiser, tem muitas cartas eletrônicas hoje. Hoje a gente tem redes sociais que tem cartas que não é escrita por você, mas você pode encaminhar para alguém, né? Eu tenho um testemunho desse, eu sempre costumo ver, tem uma rede social que tem só cartas, e eu li uma carta e falei, cara, eu preciso... E o Espírito Santo me deu o nome de uma pessoa, eu mandei, ela só curtiu na hora que eu mandei, né, pelo Instagram, e pelo Facebook a pessoa veio e mandou um áudio, e a foto chorando, que era tudo que ela precisava ouvir naquele momento, era tudo não é uma carta escrita por mim, né, pelo pessoal, né, dos coordenadores ali do projeto, mas às vezes você está ali para ser usado. Então, usem isso, usem. Hoje a gente tem meio tecnológico aí, vamos usar isso, cara, vamos espalhar o reino de Deus, porque a gente tem que ter essa cultura de espalhar o reino de Deus, porque se a gente for olhar, o inimigo tomou conta de tudo, a igreja ficou reservada para ela, a igreja não entrou na sociedade de uma forma que devia entrar. Eu acho que a gente tem que mover a cultura do reino em todos os lugares, por isso que eu costumo até falar, eu estou com carta em todo lugar, eu estou com Bíblia de evangelismo em todo lugar, porque é necessário. Eu até aprendi um jeito de dobrar a carta diferente, então já estou até acostumado a dobrar a carta, porque tem que ser, cara, tem que ser. Eu creio que tem diversos testemunhos, né? Tem um livro mesmo, que é um livro que queima muito, né, em mim. Eu sempre falo desse autor. Cara, ele conta diversos testemunhos de cartas que chegaram e cartas que mudaram vidas, literalmente, que mudaram tantas vidas. Então, a gente tem que ter isso. O nosso papel é esse, né? Pregar o evangelho, pregar as boas novas. Isso é criatividade, de uma forma... né, Ana? Isso é criatividade. Sim, Evangelização e criatividade. Gente, o projeto do Alan, eu coloquei o Instagram dele aí, Fundação Storge 7. Você pode ser voluntário também, mandando cartas. Sim. Você pode mandar para o e-mail dele e ele manda para as pessoas. Você pode ser, vamos supor, você é um profissional, psicólogo da saúde, seja lá qual a sua profissão. Se você é uma pessoa de oração, tem relacionamento com Deus, você pode trabalhar como voluntário no projeto dele, abençoando vidas, pessoas que procuram lá nesse Instagram, pessoas que estão com ansiedade, com depressão. Você pode ser uma pessoa, uma voz de Deus ajudando essas pessoas. O Alan faz parte do nosso grupo, gente. Tá? Algumas pessoas já receberam aí mensagens do Alan, né? Ele é uma das pessoas que está junto comigo no grupo, mandando mensagens do coração do Pai, mensagens proféticas.
né? E ele é um menino muito usado por Deus mesmo, gente. Ele é uma das pessoas que eu troco muito fichinhas do sobrenatural de Deus e a gente fica impactado com as confirmações que Deus às vezes me dá a visão dele, aí eu entro em contato, ele me confirma que está acontecendo aquilo e vice-versa. Então, assim, vai lá no grupo, gente. Aproveitem que nós temos pessoas muito abençoadas lá. A professora Michelle está colocando aqui, tem um hábito de escrever cartas para Deus. Isso me edifica muito. No início deste ano, ganhei o potinho da gratidão. Ah lá, ela tem um potinho. No sábado, usaremos isso no grupo de estudo. É só a confirmação de Deus através de você. Ai, que lindo, pastora. Glória a Deus. Mais uma confirmação. Então, tanto para mim quanto para você, ó. E nós vamos agora incentivar vocês. Nós estamos acabando o nosso tempo aqui da live. Nós queremos lançar um desafio, tarefinha do dia. Tarefinha do dia, né, Ana? Eles acharam que eles iam ficar aqui até o final ouvindo essas histórias e iam pegar isso como inspiração e não iam fazer nada. Eu quero incentivar você a escrever uma cartinha, ser um carteiro de Deus. Você vai orar, vai pegar um papel e uma caneta e vai pedir para Deus ministrar no seu coração algo e você vai escrever. Ó, eu fiz aqui um envelopinho improvisado da minha. Vocês colocam atrás uma carta de Deus para você e você vai pedir para Deus te direcionar onde que Ele quer que você entregue, em qual caixinha que Ele quer que você entregue. Tá? Se você puder, bate uma foto, manda lá no nosso grupo pra gente ver. Nós queremos orar por essa pessoa que vai receber essa cartinha. Ou marca, coloca na store, marca a gente, porque nós vamos orar. Porque eu tenho certeza que Deus vai transformar não só essa pessoa. Você vai começar a ouvir mais a voz de Deus. E vocês vão ver, as pessoas falam, Verus, como é que você escuta tão forte a voz de Deus? Acho que isso é exclusividade. Não é, gente. Isso é se dispor à disposição de Deus em um relacionamento de conversa e diálogo com Ele, intimidade. Então, você vai começar a ter mais essa intimidade com Ele. Então, eu quero agradecer, Alan, por você ter vindo compartilhar tantas bênçãos, incentivar, inspirar tantas pessoas aqui. E antes de fazer a nossa oração final, abençoar a vida do Alan também, eu vou pedir para vocês fecharem um pouco os olhos. E nós vamos fazer uma meditação sobre tudo isso que foi falado aqui, tá bom? Fecha um pouquinho os olhos aí, eu vou colocar uma musiquinha. E eu quero que você deixe Deus falar no seu coração e já te direcionar se tem alguém que precisa receber uma cartinha dele. Eu me vi nos olhos do leão e sorri. Eu descobri que nada nesse mundo me separaria do seu amor. Eu me vi nos olhos do leão e sorri. Eu descobri que nele havia um lugar seguro pra mim. Eu me vi nos olhos do leão e senti que eu pertencia a ele e que no final estaria tudo bem. Eu me vi nos olhos do leão e senti um amor profundo que deu sentido a toda a minha vida. O amor de como ele atraiu meu coração. O amor de Quero perguntar para você, quantas vezes você demonstrou a Deus a sua gratidão pelo que Ele já fez pela sua vida? Quantas vezes você já foi porta-voz dele, seja por carta, seja por áudio, seja conversando com alguém para gerar vida na vida das pessoas? Conversa com ele, gente, fala para ele toda a sua gratidão, de tudo que ele já fez por você. E eu quero que você assuma esse compromisso com ele agora. Eu vou colocar aqui nos comentários de novo. Fala para ele que você vai ser um carteiro de Deus, que você vai começar a abençoar vidas. Que seja uma cartinha que você manda. Se cada um daqui mandar uma cartinha
nós vamos ter bênçãos de Deus sendo espalhadas. Coloca aí, eu vou ser um carteiro de Deus, quem quer assumir esse compromisso. E eu quero orar enquanto vocês vão escrevendo, porque nós temos 2 minutos para a live acabar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por este momento tão inspirador, Pai. Nós sabemos que era para acontecer este momento hoje, Pai. Obrigada, Pai amado, pela vida do Alan, por ele estar sempre disposto ao seu reino, por ele abençoar tantas vidas com esse coração dele, Pai, por ele se permitir conectar com o seu coração e abençoar vidas através das cartas, Pai. Que ele possa cada vez mais, Senhor, receber mais e mais de Ti, abençoar a vida, Jesus. Nós te agradecemos por cada uma das pessoas que estão aqui, que vão ser, sim, Pai, carteiros de Deus. Eu declaro sobre a vida de cada uma das pessoas, que elas receberão a sua voz, receberão o seu coração, vai sair direto do seu trono as palavras que elas vão se escrever nessas cartinhas, Pai. Vidas serão impactadas, pessoas serão transformadas, irão conhecer o seu verdadeiro amor em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Nós sabemos que daqui vão sair pessoas que vão abençoar cada vez mais vida. Manda agora, Espírito Santo de Deus, na casa de cada uma dessas pessoas, Senhor. Vai agora no Alan, Jesus. Obrigada pela vida dele, Pai. Obrigada, Pai. Esse menino tem me abençoado tanto, tem abençoado tantas vidas. Obrigada pela vida dele e da família dele, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, tudo que ainda vai fazer na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. O Senhor está vendo, Pai, todas as declarações aqui, todas as pessoas que serão carteiros de Ti, Pai. Então eu peço, queima no coração delas com a Sua palavra. Que vidas sejam restauradas, pessoas serão curadas através dessas cartas, em nome de Jesus. Não esquece de me marcar, de postar no grupo, gente, que nós vamos orar por essas pessoas que vão receber o amor de Deus. Deus abençoe. Obrigada, Alan.